Pessoal, vamos retomar aqui nossa lista de exercícios, onde nós paramos na nossa última aula, dando sequência àquela listagem de exercícios que nós iniciamos, né, na aula passada. A gente vai sequenciar aquela lista, né, a fim de aprofundarmos, né, a discussão que tivemos até então em torno dos poderes administrativos. Então, sequenciando aquela lista, vamos passar para a questão 6, né, que não foi ainda analisada. Vamos passar para o quadro para a gente ler, né, o enunciado da questão. O poder regulador insere-se no conceito formal de administração pública. Ora, a doutrina administrativa, ela normalmente utiliza dois conceitos relativos à administração pública. São dois conceitos que a doutrina gosta de enfatizar e que são muito cobrados em provas de concurso. Existe N questões envolvendo esses diversos conceitos relativos à administração pública. Em primeiro lugar, fala-se num conceito subjetivo, orgânico ou formal. Então, subjetivo, orgânico ou formal, que corresponderia ao conjunto de órgãos, ao conjunto de entes que integra o Estado, que faz parte do Estado. Ou seja, as pessoas, os órgãos, os agentes públicos que integram o Estado. Então, isso seria o conceito subjetivo, o conceito orgânico ou o conceito formal. Está ligado mais às pessoas, aos órgãos, aos entes que fazem parte do Estado. Só que, ao par desse conceito subjetivo, desse conceito orgânico, desse conceito formal, existe também um conceito de administração pública objetivo, né, material ou funcional. Então, fala-se muito no conceito objetivo, no conceito material, no conceito funcional de administração pública. Ora, esse conceito objetivo, material ou funcional, como se costuma dizer, corresponde ao ato de administrar, corresponde à atividade administrativa, né, corresponde ao dia a dia administrativo, às funções administrativas. Costuma-se dizer muito, né, que o Estado tem três funções: de legislar, de julgar e de administrar. Pois a função administrativa seria retratada nesse conceito objetivo, nesse conceito material, nesse conceito funcional. Desta forma, como a questão, e a gente volta aqui para o quadro, fala, o poder regulador insere-se no conceito formal de administração pública, estaria errado, porque se insere no conceito funcional, no conceito, né, ou seja, material, e não no conceito formal. Por quê? Porque o poder estatal é o poder de agir, né, de regular, de atuar no dia a dia. Então está mais ligado, com certeza, ao conceito funcional, ao conceito material, e não ao conceito formal. Daí porque, volta aqui para o quadro, essa assertiva, né, estaria falsa, na medida em que o poder regulador insere-se, né, no conceito funcional e não no conceito formal, né, daí porque a assertiva estaria errada. Passa-se em seguida para o item 7, questão 7. O poder normativo no âmbito da administração pública é privativo do chefe do poder executivo. Ora, quando nós falamos aqui de poder normativo, nas aulas passadas, nós demos como exemplo de poder normativo, ou de efetivação desse poder normativo, o decreto de execução, que está lá previsto no artigo 84, inciso 4 do texto constitucional, quando compete ao presidente da República editar decretos para a fiel execução das leis. No entanto, aquele decreto do presidente da República é apenas um exemplo, mas não é um único exemplo. É evidentemente que o poder normativo ele está difuso em outras autoridades administrativas. Então não é só o chefe do Poder Executivo que tem o poder de normatizar, o poder de regulamentar. Então essa assertiva estaria falsa, porque teria um conceito restritivo na medida em que o poder normativo ele é mais amplo, ele alcança outras autoridades e não apenas o chefe do Poder Executivo. Daí porque, e a gente volta aqui para o quadro, a assertiva, né, o item 7, né, está falso. Vamos para o item 8º. Conforme entendimento do STF, o poder de polícia pode ser exercido
pela iniciativa privada. Esse item oitavo, essa questão oitava, ela já foi respondida em questões anteriores da aula passada, mas nós vimos que jamais seria possível o Estado delegar a particulares a incumbência de exercer o poder de polícia. E muito menos o particular, sem delegação estatal, poderá fazê-lo, poderá exercê-lo. É uma atividade tipicamente administrativa, insuscetível de delegação a particulares. Desta forma, assertiva, né, o item oitavo, a questão oitava está falsa, na medida em que, né, essa delegação a particulares não é possível. Questão 9. Também os poderes administrativos, a exemplo do poder de polícia, podem ser delegados a particulares. A gente enfatiza, enunciado parecido com a questão anterior, já vimos que essa delegação não é possível, daí porque o item 9 igualmente, né, está errado. Vamos passar então para a listagem seguinte com a questão 10. Embora a autoexecutoriedade seja atributo do poder de polícia, a cobrança de multa imposta pela administração traduz exceção a tal regra, pois considerado que tal atributo pode ser dividido nos elementos executoriedade e exigibilidade. Ora, diz a questão, né, que a autoexecutoriedade é um atributo do poder de polícia e a cobrança de multa imposta pela administração pública traduz exceção a tal regra, pois considerado que tal atributo pode ser dividido nos elementos executoriedade e exigibilidade, falta a sanção pecuniária, este último elemento, que é o elemento da exigibilidade. Trata-se de uma questão, né, um pouco mais extensa, um pouco mais complexa, que vai exigir revisarmos o conceito de autoexecutoriedade. Ora, a autoexecutoriedade está ligada à possibilidade que tem o Estado de executar seus atos sem precisar ir ao Poder Judiciário. Desta forma, o poder de polícia, como nós vimos aqui, é autoexecutável, na medida em que o Estado, para realizar o interesse público, não precisa ficar esperando a boa vontade do Judiciário para permitir que ele o faça. Até porque o interesse público muitas vezes exige providências urgentes, imediatas, que não fica a depender da boa vontade do Judiciário para que possa ser exercido. Desta forma, quando se fala que o poder de polícia é autoexecutável, é porque o Estado tem a liberdade de agir sem precisar ir ao Poder Judiciário. No entanto, existem alguns autores que fazem a subdivisão dessa autoexecutoriedade em, né, executoriedade e exigibilidade. Existem, né, alguns autores que fazem essa distinção, né, entre, né, executoriedade e exigibilidade. Ora, para os que assim o fazem, a executoriedade seria confundida com a própria autoexecutoriedade e corresponderia à prerrogativa que tem o Estado de executar seus atos sem precisar ir ao Poder Judiciário. Correto, seria o mesmo conceito de autoexecutoriedade. Enquanto que a exigibilidade estaria associada à possibilidade do poder público criar mecanismos que levassem o particular a cumprir com a obrigação, que induzissem o particular ao cumprimento da obrigação. Ou seja, a exigibilidade estaria mais associada à possibilidade que teria o Estado de cercar o administrado, levando-o ao cumprimento da obrigação. Por exemplo, a cobrança de uma multa, a cobrança de uma sanção pecuniária, ela não é executável. Por quê? Porque, embora no Brasil exista a possibilidade de ser efetuada uma cobrança da multa na esfera administrativa, se o particular pagá-la de forma espontânea, ótimo, está o problema resolvido. O problema é que o particular ele pode recalcitrar em pagar a multa, ele pode não querer pagar a multa. Nesse caso, o poder público provavelmente terá que executar essa cobrança na via judicial. Vai depender de uma execução para satisfazer a cobrança da multa. Ou seja, a cobrança da multa não seria autoexecutável. O Estado, a administração, vai precisar do Estado juiz para penhorar os bens do devedor e garantir o pagamento da multa. Daí se dizer, a cobrança de uma sanção pecuniária, a cobrança de uma multa não é executável.
Mas a exigência da multa existe. A multa não é executável, a sua cobrança, mas é o quê? Exigível. Porque se eu estou devendo ao Estado, não paguei a multa, o meu nome, por exemplo, poderá ir para um cadastro de devedores. Né? Eu posso ter meu nome no cadastro de devedores. E no cadastro de devedores eu posso sofrer restrições, eu posso ter dificuldade em participar de licitação junto ao Estado, eu posso não obter empréstimo em banco oficial, enfim. Então, nesse contexto, quando se fala que a multa é exigível, é porque o Estado pode usar meios indiretos que levem o particular a cumprir com a obrigação. Porque o particular vai dizer, se eu não pagar essa multa, eu vou começar a sofrer restrições na minha vida civil, administrativa, enfim. Então é preferível pagar a multa. Isso pode levar o particular a fazer esse juízo de valor. Então, desta forma, a multa ela pode não ser executável, mas ela é exigível. Razão pela qual a gente volta aqui à questão para constatar que a assertiva está falsa. Porque ele diz, pode ser dividido os elementos executoriedade e exigibilidade. Falta a sanção pecuniária, este último elemento. É o contrário, falta a executoriedade, mas não falta a exigibilidade. Então está invertido aí os conceitos, razão pela qual, né, a questão 10, né, também está falsa. Vamos ler então a questão 11, né, assertiva seguinte. A sanção administrativa é consectário do poder de polícia regulado por normas administrativas. O item 11, né, está correto. De fato, o poder de polícia confere ao Estado o poder de exercer controle prévio sobre a atuação do Estado, do particular, muitas vezes. O Estado tem o poder de controlar o particular, né, licenciando, né, fiscalizando, enfim. Mas o Estado também tem o poder, em função do poder de polícia, de aplicar sanções, né, ao administrado. E com certeza, ainda que existam outras sanções, interdição do estabelecimento, embargo de uma obra, mas uma das sanções mais comuns, né, é a multa. Né? Então são sanções administrativas. De fato, o poder de polícia tem como consequência lógica, né, como consequência automática, né, a sanção administrativa. Então está correto, né? O item 11 está correto, né? A assertiva está correta. Passamos então à questão 12. A administração pública, no exercício, né, do jus imperi, subsume-se ao regime de direito privado. Falso, né? Uma assertiva simples, na medida em que a gente sabe que o Estado, quando está administrando, ao contrário, né? O Estado tem poder de Estado, tem prerrogativas de Estado. Não é à toa que o ato administrativo, né, tem uma série de prerrogativas. Né? É auto-executável, é imperativo, né, é presumivelmente legal. Nós vimos aqui que o poder de polícia é coercitivo, é auto-executável, enfim. Então o Estado, quando ele atua na esfera administrativa com o jus imperi, com o poder de Estado, ele não está sujeito ao regime privado. Ele está sujeito ao regime público, ao regime administrativo, que vai conferir ao Estado uma relação de desigualdade. Então é equivocado se dizer, né, que o Estado, quando exerce, né, os seus poderes administrativos, quando exerce função administrativa, está sujeito a um regime privado. Então o jus imperi é o poder de Estado, né, é o Estado agindo como Estado, com as prerrogativas estatais. Razão pela qual a questão 12, né, também, né, estaria falsa. Vamos passar então para a questão seguinte, né, questão 13. O poder de a administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à sua disciplina interna tem como fundamento o poder disciplinar. Essa assertiva também está equivocada, também está errada. Por quê? Ora, o poder que o Estado tem de fiscalizar os administrados, né, de impor sanções aos administrados, de criar alguma restrição ao administrado, multando, interditando o estabelecimento, não decorre do poder disciplinar. Decorre do poder de polícia, como já vimos aqui em outras assertivas. Então, quando o Estado aplica uma multa no trânsito, quando o Estado interdita uma obra de construção civil, porque desatende a legislação trabalhista, isso não é poder disciplinar, né, como diz a questão. Trata-se de poder de polícia. Porque o poder disciplinar, ao contrário, ele é um poder interno, é um poder que existe dentro do Estado. Né? Por quê?
Porque nesse poder o Estado está fiscalizando, está processando e punindo, se for o caso, os seus próprios servidores. Então o poder disciplinar, ele não está associado a terceiros, a administrados. É o poder que existe dentro da esfera administrativa, em que o Estado fiscaliza, processa e pune seus servidores pela prática de eventual infração administrativa. Daí porque o item 13 está falso, momento em que a gente encerra a nossa aula, na próxima aula a gente vai dar sequência com o restante da lista de exercícios.